Tô Você te está ouvindo. me vendo, deixa eu ver. Não tô te vendo. Onde tá aqui? Também não estou vendo a apresentação. A apresentação está sendo compartilhada pela Evelyn? A Evelyn está começando agora. Ah, tá. Ah, agora apareceu aqui também a opção. Aí, Deixa eu ver como eu consigo me organizar aqui. Hum, ok? Acho ok. que podemos começar, né? Isso. Aí é só falar que eu vou mudando. Tá, perfeito. Bem, então, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço vocês pela paciência. Peço desculpas pelo atraso, por todo esse inconveniente. Não sei por que razão não estava conseguindo ingressar no Zoom, seja pelo navegador, é, seja também pelo aplicativo que eu tenho instalado na minha máquina. Enfim, felizmente deu certo aqui do celular. Também, antes de começar, eu gostaria de agradecer a Rosália pelo convite, a Evelyn, por todo o apoio dado há pouco, né? Tentando solucionar esse problema. E, e só complementando, né, a apresentação que a Rosália fez de mim, né? Sou, então, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia e também estou, nesse momento, na coordenação do novo programa de pós-graduação em Estatística e Ciência de Dados da UFBA, que é o primeiro na área de Estatística e Ciência de Dados do país. A gente está já com vistas a começar, né? Estamos formando turma para começar já nesse segundo semestre de 2024. Então, só complementando. E aí, pode passar, por favor? Uhum. Esse é o roteiro, a agenda é, dessa minha apresentação, na verdade, desta aula sobre regressão logística em estudos observacionais. Então, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre o assunto, depois estabelecer uma comparação entre a regressão logística e a regressão linear, depois falar do modelo de regressão logística em si, apresentá-lo, falar brevemente sobre os aspectos relativos à estimação, inferência para este modelo, apresentar alguns exemplos de artigos da área de oftalmologia que eu pude identificar, falar sobre alguns outros aspectos relevantes sobre a modelagem, que não será possível, né, de cobrir essa aula única, né, que acho que eu tenho prevista de 1 hora, né, dessa aula, então será possível cobrir vários outros temas que eu acho importantes, né, então deixo pelo menos eles indicados ali ao final. Também vou apresentar algumas referências, né, alguns materiais didáticos que versam sobre o assunto. Vou abrir um parênteses nesse assunto, né, da classificação, né, utilizando a regressão logística, a modelo de regressão logística, possuo um pouco mais de experiência em relação a isso, e mostrar um exemplo no R. Pelo menos essa era a intenção, mostrar um exemplo no R, com os dados identificados, coloquei pelo menos a descrição do dataset no slide. Como não estou conseguindo acessar, participar usando aqui a máquina, transmitir no meu navegador, compartilhar a minha tela aqui, então não vai ser possível rodar esse exemplo, mas eu deixo pelo menos a indicação onde os códigos podem ser acessados, né? E aí dá para ser rodado, bastando apenas acessar, abrir o arquivo que está disponível lá no meu GitHub, tá bom? Então, começando agora com a introdução, pode passar, Evelyn, por favor. Uhum. Eu coloquei algumas perguntas que são usualmente de interesse, né? Por exemplo, quais são os fatores de risco ou prognóstico de uma determinada doença, por exemplo, um tipo de câncer? O proponente a crédito de uma instituição financeira irá inadimplir? Então, deixo aqui algumas perguntas, né? Somente são feitas, pelo menos a gente vê no nosso cotidiano, principalmente de estatísticos, né? Que atuam nessas áreas variáveis, aqui exemplo de duas áreas distintas, né? A área da saúde e também da área financeira, né? São perguntas, né? Que podem ser respondidas com o uso da regressão logística. Então, deixo essas perguntas aqui para poder iniciar.
E com relação à regressão logística, trata-se de uma técnica de modelagem estatística bastante conhecida e utilizada, e que é geralmente apropriada para análise, modelagem de uma variável resposta categórica ou ainda qualitativa, sendo que ela ainda pode ser dicotômica ou binária, né? Por exemplo, um indivíduo, ele pode estar doente ou não, né? Ser sadio, né? Com determinada doença, pode estar curado ou não de uma determinada doença, né? Bem como no exemplo visto anteriormente, né? Então, o indivíduo ele pode vir a inadimplir ou não, então vir a ser um mal pagador ou não, no exemplo da área financeira, né? Então, são exemplos em que a variável resposta, a variável de interesse, ou ainda a variável dependente, é categórica binária. Então, esta resposta será apenas uma de duas possíveis, né? Que eu estou dando aqui alguns exemplos, né? E nesse caso, a regra, o uso da regressão logística ainda é muito mais comum, né? E a gente refere-se ao modelo construído em situações que começam sendo modelo de regressão logística binária, ou simplesmente modelo de regressão logística. E tem outro caso em que a variável resposta, o dependente, ela é categórica politômica, ou seja, pode assumir mais de duas classificações, né, ou categorias possíveis. Aqui dou como exemplo, né, os vários subtipos de uma determinada doença, a condição de saúde do paciente, se é ruim, regular, média, boa ou excelente, enfim, situações em que a regressão logística também se aplica, mas a gente tem um modelo que considera essa característica da resposta, né? Então, que pode ser ainda resposta nominal, ordinal. Pode ter uma ordem implícita entre as suas categorias ou não, como nos exemplos dados, né? No primeiro não haveria a ordem, então teríamos a resposta nominal, e no segundo exemplo, né, condição de saúde, teríamos aí o caso em que existe uma ordenação das suas categorias, das classificações, né, as classificações possíveis. Então, teríamos o caso da regressão logística ordinal, politômica ordinal, como também é chamada. Enfim, então só quando aí ideias de situações, né, em que a regressão logística se aplica, né, com base na natureza da variável resposta. E quanto às variáveis independentes, ou variáveis explicativas, ou preditoras, ou ainda covariáveis, elas também podem ser referidas, elas podem ser categóricas ou numéricas, realmente contínuas. Enfim, então não há restrição quanto ao tipo de variável independente a ser considerado no problema. Ok? E, e passando adiante, acho que tá travado aqui. Ah, estou acompanhando aqui na minha máquina. Você pode passar, isso daqui já tinha falado a respeito. Doutor, você me perdoa. Oi? Se você não falar para eu passar, eu não vou passar, porque não sei a Ah, hora que perdão. acabou o raciocínio. Me desculpa. Perfeito. Eu aviso. Ok. Não é possível precisar quando a regressão logística foi utilizada pela primeira vez, mas existem alguns importantes marcos históricos. Por exemplo, a publicação desse artigo de Druid, Cornfield e Cannell, em 1967. O modelo de regressão logística ganhou reconhecimento a partir desse trabalho, após esse trabalho, em que os autores apresentaram um método para avaliação da relação entre fatores psicológicos e doença croniana, no Framingham Heart Study, um longo estudo conduzido entre os anos de 1965 e 1967. Ok? Pode passar? E a principal razão para a popularidade técnica do modelo entre epidemiologistas e bioestatísticos está a possibilidade de modelar a chance de ocorrência de doenças, sendo esta uma aproximação do risco relativo em estudos envolvendo eventos raros. Então, esse é um conceito muito importante que depois, ao longo da apresentação, será melhor batido, esclarecido, né? Muitos ainda confundem esses dois conceitos, né, de chance e probabilidade, acho que é a mesma coisa, e não é. Depois isso vai ser melhor esclarecido, né? E aqui trago até um exemplo aqui, uma imagem, né? Aqui que diz respeito à tragédia, né? O naufrágio do Titanic. Então tem um conjunto de dados onde nesse caso aqui trago Tem que um passar? exemplo. Não, não, ainda tô nesse slide. Ah, tá. E pode deixar, por favor. Em que
a gente tinha, né, que a tripulante, né, o desfecho, tripulante poderia ter sido, né, ele sobreviveu ou não a naufrágio do Titanic. E, e nesse caso, para o ajuste do modelo de regressão logística, também foram consideradas outras variáveis, como também a idade, a classe, ou seja, se o tripulante era da primeira, segunda, terceira classe, além do sexo, claro. E aí observou-se, com o ajuste do modelo de regressão logística, então, entre os resultados, que a chance de sobrevivência das mulheres foi 12,4 vezes maior que a chance de sobrevivência dos homens. Isso daqui é um conceito que vai ser apresentado, discutido posteriormente, né? Embora de maneira mais breve, né? É o conceito da razão de chances, ou de odds ratio. Enfim, só mostrando um exemplo que tem se popularizado, tem já em competições de aprendizagem de máquina na internet, enfim, em que o pessoal tem focado nesse problema. Então, utilizando essa base de dados do Titanic. Pode passar. E a regressão logística ela tem sido utilizada nas mais variadas áreas do conhecimento, como, por exemplo, na medicina, para predizer se um tumor é maligno ou benigno, na área financeira, por exemplo, na construção de modelos de credit score, que é o problema que eu, eu mencionei logo no primeiro slide, né? Então, por exemplo, predizer se um cliente irá inadimplir ou não, com base nas suas variáveis, né? Por exemplo, na idade, estado civil, no grau de escolaridade, tem que manter um emprego, se tem moradia própria ou não, enfim. No marketing, por exemplo, para predizer se um cliente irá ou não comprar um produto, se um usuário de um site irá clicar ou não em um anúncio, enfim. E nas ciências sociais, por exemplo, para identificar a preferência, a filiação partidária, esquerda e direita de indivíduos, né? Com base no seu comportamento, né? Enfim, observado, por exemplo, nas redes sociais. Então, tem aqui alguns exemplos dados, né? Então, de suas aplicações da regressão logística, né? Do modelo de regressão logística nas variadas áreas de conhecimento, né? E mais recentemente, nesses últimos anos, né? Ela tem sido bastante divulgada como sendo uma ferramenta de ciência de dados ou ainda de aprendizado de máquina. Enfim, ela então tem sido até claro como sendo uma técnica de aprendizado de máquina do tipo supervisionado para tarefas de classificação, enfim, e e tem sido até considerada como benchmarking, enfim, para comparação com outros modelos até mais complexos, mais sofisticados. Então, tem-se ela como sendo um ponto de partida, até por vantagens que a regressão logística tem perante outras técnicas, como a questão da interpretabilidade. Então, ao trabalhar com essa técnica, construir um modelo de regressão logística, a gente não está interessado apenas em predizer um evento, mas também em explicar, compreender, entender o problema, né, o fenômeno que está sendo estudado. Pode passar. E dentre os principais objetivos da regressão logística, a gente tem a descrição da relação entre uma variável dependente categórica, como já foi dito, né, y, e múltiplas variáveis dependentes, x1, x2, xk, né, sendo que a gente pode ter k igual a 1, né, e aí o caso de uma única variável dependente, né, a gente teria uma regressão logística simples, né, e aí no caso, aí o objetivo é a estimação, né, então obter a expressão que relaciona a variável de interesse, né, a variável dependente ou resposta a as variáveis independentes, explicativas ou de entrada do seu problema, né? E outro objetivo também é também fazer predição, objetivo preditivo, né? Então, predizer a variável y em função dessas variáveis independentes, além de avaliar também o efeito conjunto, simultâneo, das k variáveis em y, ou seja, se esse efeito é estatisticamente significativo. Então, é o objetivo da inferência estatística, né? Por exemplo, a construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses. Sendo que as técnicas de aprendizado de máquina que a gente foca, né, no, nos modelos, na construção de modelos não paramétricos, né, de algoritmos não paramétricos, tem interesses muito mais preditivos do que inferenciais.
regressão logística tem esses dois objetivos. Então, é uma vantagem dela. Então, ajuda também a compreender, explicar, né? Entender melhor o fenômeno que está sendo estudado. E aí, pode passar, por favor? E aqui tem uma comparação comparativa entre a regressão logística e a regressão linear. Então, no caso da regressão linear, a variável resposta ela é numérica, né? Geralmente contínua, enquanto que na regressão logística a variável resposta é categórica, qualitativa, geralmente binária, mas também pode ser politômico, ou seja, pode assumir mais de duas classificações possíveis. No caso, a regressão linear ela relaciona a média de y com uma ou mais variáveis independentes, enquanto a regressão logística relaciona a probabilidade de y com uma ou mais variáveis independentes. No caso da regressão linear, a gente prevê o valor médio de y para valores especificados de x, enquanto na regressão logística prevê a probabilidade de y para valores especificados de x. E aqui dou alguns exemplos de vocês também aplicações da regressão linear, né? Como, por exemplo, né, prever a temperatura média de um local, dadas as características desse local, né? Por exemplo, a latitude, longitude, altitude, período do dia, estação do ano, enfim, bases variáveis como essa. E no caso da regressão logística, né? Quer dizer, a probabilidade, né? Calcular a probabilidade de infarto do miocárdio, né? Com base em variáveis, né? Observadas para o indivíduo, né? Por exemplo, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, prática de atividades físicas, idade, o peso, assim por diante. No caso, a regressão logística, ela define a relação através de uma reta, né? De uma equação linear, enquanto a regressão logística relaciona y a x, né? Segundo uma função sigmoidal, ou uma curva em forma de S. Ok? Como aparece no gráfico logo abaixo. E aí, passando adiante, aqui tem até uma situação que eu mostro, em que a gente teria aqui uma única variável independente, x, sendo contínua, e aí a pergunta, eu poderia tentar descrever por meio de uma reta a relação entre y e x? Então, tem aqui no gráfico da esquerda, né, como que ficaria, né? Mas lembrando das premissas da regressão linear, né, que assume, né, uma relação linear entre y e x, né? A gente vê que essa premissa ela é violada neste caso, né? E fora outras premissas também de variância constante dos erros, né? Em que a gente analisa os resíduos do ajuste, né? E que também tende a ser violada nesse caso, né? Será violada, né? E no caso das projeções, ou seja, dos valores preditos de y. E aqui está um grande problema, pois serão observados valores preditos para y maiores do que 1, superiores a 1, e também inferiores a 0. Então, isso já seria um problema. Quanto no gráfico da direita, a gente vê que a relação entre y e x, né, poderia ser melhor descrita segundo essa curva, né? E aí, no caso, os valores preditos de y estariam nessa faixa, vai de 0 a 1. Então, tem aqui esse comparativo, pensando que uma regressão logística seria mais apropriada para um problema como esse, né? Então, pensando no caso mais simples, né? Se comparado à regressão linear. Quem pensasse utilizar, né, trabalhar com regressão linear neste contexto. Pode passar, por favor? E aqui está a especificação do modelo de regressão logística, né? Então, estou introduzindo a notação, né? Que é empregada, né? Caso, por exemplo, da variável resposta, né? Que eu vou considerar uma variável resposta binária, né? Eu estou denotando por y, né? Então, o y, assumindo os dois valores, 0 e 1, onde a gente atribui 1 ao evento, o desfecho que é de interesse, né? E 0 ao evento que não é de interesse, né? A gente se refere como sendo sucesso, fracasso, respectivamente, né? Sendo que o sucesso pode ser, por exemplo, a cura do paciente, né? O fracasso, né? O zero pode ser uma cura, né? Do indivíduo, né? Como aquele exemplo dado lá no início. E nesse caso, a gente pode expressar o modelo em termos da probabilidade
eu estou chamando aqui de π, né? Probabilidade do evento y igual a 1, então da variável resposta sobre o valor 1, ou seja, a probabilidade de ocorrência do evento de interesse, estou chamando de π, né? Está aqui, dados os valores das variáveis observadas por esse indivíduo, né? Que pode ser um vetor, como na anotação aqui introduzida, bem como também pode ser expresso em termos da odds, né? Da chance de y igual a 1, em que a chance nada mais é, né? A chance ou a odds nada mais é do que a razão entre esse π, a probabilidade de ocorrência do evento, e a probabilidade de não ocorrência do evento, ou seja, 1 menos a probabilidade de ocorrência do evento. Então, está aqui. Então, já nesse momento já dá para diferenciar, né, os conceitos de probabilidade e de chance, ou de odds. Então, a chance é simplesmente uma razão de probabilidade, de probabilidades, né? Probabilidade de ocorrência do evento pela probabilidade de não ocorrência do evento. Então, esse é o conceito de chance. E aqui temos, então, a relação entre, considerar a relação entre y e as covariáveis, né? Considerando aqui a relação em termos da probabilidade, né? Então, como eu posso relacionar esse π às covariáveis x, né? x1, x2, xk, e também em termos da odds, como que ficaria. Também é fácil enxergar, pela razão, né, que a gente chega neste resultado. Sendo que uma outra forma ainda de expressar o modelo é através dessa transformação, que é o logito de y igual a 1. Logito nada mais é do que o log da chance, log da odds, em que a gente vê que já chega na expressão, né, onde a gente observa que aqui, no caso, a relação entre o logito de y igual a 1 e as covariáveis é uma relação linear, tipo linear. Então, temos aqui a formulação do modelo. Graficamente, né, tem aqui as formas possíveis, né, a gente vê, né, então, considerando aqui, temos a probabilidade, né, em termos do logito, anteriormente, né, como são as curvas, né, até a chance, né, relacionada com a probabilidade, né, a odds relacionada com a probabilidade, né, a gente vê que a relação entre elas é monótona, né, então, a chance ou odds é uma transformação monotônica, né, então, já que à medida que a probabilidade aumenta, né, a chance também aumenta, né, e ao contrário também, né, à medida que a probabilidade diminui, a chance também diminui, enfim, mostrando até o valor de referência, né? Aqui meio para probabilidade e 1 para odds. Enfim, só para poder esclarecer mais graficamente, né? As relações anteriores, né? As formas de expressar o modelo logístico. Pode passar, por favor. Acho que esqueci de avisar aqui. Isso. Aí só repetindo que eu esqueci de avisar antes, que aqui é como a gente pode estar expressando graficamente a, as duas formas possíveis, vistas anteriormente, né? Bem como a relação entre a chance, o odds e a probabilidade. Como eu falei, que a relação entre elas é monótona. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. À medida que uma diminui, a outra também diminui. Pode passar, por favor. E aí, só destacando as observações, né? Uma das observações que eu já tinha feito, né? Que as covariáveis apresentam relação linear com o logito de y. E outra observação que a interpretação dos coeficientes no modelo logístico é mais complicada do que no modelo linear na escala original. Mas se puder voltar 2 slides, por favor. Obrigado. A gente vê ali na última expressão, né, que, diferentemente do modelo de regressão linear, a cada aumento que a gente interpreta, no caso, né, os coeficientes, né, no caso aqui o beta 1, beta 2, beta k, né, os coeficientes k-variáveis, no sentido de que eles expressam o aumento esperado na variável resposta, y, para cada aumento unitário na variável em questão, as variáveis em questão. E nesse caso, a gente vê que expressaria os beta-Js ali, expressariam, né, o aumento esperado no logito da variável resposta para cada aumento unitário na variável independente em questão. Então, fica mais difícil de interpretar nesse sentido. Okay? Pode passar adiante. Uhum. Mais Pode um? passar, por favor. Mais um. Isso. E aí, uma outra maneira de interpretar os resultados do modelo de regressão logística é em termos da razão de chances, ou da odds ratio, muito conhecida, né? E aqui tem a expressão para cálculo da razão de chances, né? Então, a razão entre as duas chances, né? Ou seja, a razão de duas razões, sendo que a primeira razão é a chance
de ocorrência do evento de interesse, que aqui considerando uma covariável binária para indivíduos que assumem o valor de um preço covariável, e a outra razão do denominador, a outra chance, é a chance de ocorrência do evento de interesse para indivíduos que assumem valor zero para essa outra para essa covariável, né? Essa covariável binária que é considerada. Então, temos aqui a razão das chances, né? A razão, essas duas razões de probabilidades, né? E aqui deixo mais indicado, né? Quais seriam os resultados, né? Como eles se relacionam ao final e qualquer cara da odds ratio, né? Nesse caso particular, né? Que a gente tem uma única variável independente, né? Então, a odds ratio é dada simplesmente pela exponencial do coeficiente desta variável, né? Dessa variável independente. Mas isso também se aplica, né? Ao caso em que a gente tem duas ou mais variáveis independentes, né? Mas aí a interpretação seria no sentido, né? De uma mudança esperada, né? Mas mantidas as outras variáveis fixas. É possível também fazer a interpretação, né? Da odds, no caso em que a covariável ela é quantitativa, e aí, no sentido de considerar o aumento unitário na variável, sendo que aí depende, por exemplo, se for na variabilidade, né? Então, a odds vai ser a mesma, independente de estar passando de 10 para 11 anos de idade ou de 60 para 61, né, para cada aumento unitário na variável independente, certo? Então, tá aqui esse exemplo, caso particular, né, da odds, né, considerando uma variável binária. E aí, passando adiante, por favor. Um pouco sobre a estimação, como a gente pode fazer a estimação do modelo de regressão logística, né, ainda dos parâmetros do modelo de regressão logística. Usualmente, a estimação é feita pelo método da máxima verossimilhança, né? Ou seja, a gente calcula os valores dos parâmetros, né? Que tornam a amostra observada a mais provável, né? Mas existem também outras maneiras de a gente estimar o modelo logístico, por exemplo, adotando uma abordagem bayesiana. Então, por exemplo, segundo métodos MCMC, com base em licitação de priores, por exemplo, priores tipo não informativas, né? Pode ser feito dessa maneira. Em relação à construção de intervalos de confiança, estimativas intervalares para o beta, os coeficientes, ou para as razões de chances, a gente pode fazer isso utilizando das propriedades dos estimadores de máxima verossimilhança, né? Da propriedade de normalidade assintótica, estou trazendo as expressões aqui, e aí obtenho um intervalo de confiança para beta, posso obter um intervalo de confiança para a razão de chances, né? Utilizando da propriedade de invariância do intervalo de confiança. E aí, posso também estar testando hipóteses acerca do coeficiente ou da odds ratio, né? Seria equivalente, né? Testar essas hipóteses. Por exemplo, o coeficiente aqui, caso beta 1, né? Como introduzi no slide anterior, né? Então, testar a hipótese H0, né? Se o beta 1 é igual a zero, contra a hipótese alternativa de que o beta 1 é diferente de zero. Seria equivalente a testar a hipótese nula de que a razão de chance é igual a 1, contra a hipótese alternativa de que ela difere de 1. Então, seria equivalente. A gente está aqui, então, tentando obter, né, investigar o efeito, né, da, da variável em questão, né, sobre a variável de interesse, né, ou ainda a significância do coeficiente, né, e da odds correspondente. E aí pode passar, por favor. Aqui tem um exemplo que eu trouxe aqui de um artigo publicado no arquivo de oftalmologia, essa revista, né, que é análise de regressão logística na combinação de métodos propedêuticos diagnóstico do glaucoma. A gente tem aí, nesse estudo foi considerado 60 pacientes glaucomatosos, 60 pacientes normais, ou seja, a gente tem uma amostra aí dita balanceada, né? Então tem o mesmo número de observações para as duas classes, né? De indivíduos, né? Os indivíduos normais, os doentes. E nesse caso foram considerados, né? Diferentes maneiras, né, de realizar o exame, né? E aí tem esses 4 instrumentos, né, que foram utilizados.
E a motivação aqui desse estudo é que nem sempre o diagnóstico da doença é evidente, principalmente nas fases precoces. Assim, as outras modalidades propedêuticas são investigadas com a finalidade de proporcionar uma detecção mais precoce do dano glaucomatoso. Esse trecho que eu extraí do artigo e apresento aqui ao final. E aí, no artigo, ele traz esses resultados do ajuste do modelo de regressão logística a esse problema, onde cada tecnologia, nessa primeira análise feita no artigo, cada tecnologia é estudada separadamente, né, isoladamente, e aí ele obtém essas razões de chances que são apresentadas, né? E aqui mostra, né, a chance, né, dos pacientes, chance dos pacientes serem glaucomatosos, né, entre aqueles que tiveram um resultado positivo, né, então foi observada alteração no, pelo instrumento utilizado, né, em comparação a aqueles que não foi acusado alteração, nos casos a gente está vendo que a chance, né, dele ser portador da doença é 22,5 vezes, né, aproximadamente, maior, né, neste caso, é o que está indicando a razão de chances, acompanhado na sequência do outro instrumento, aqui, então, primeiro o HRT e o SWAP. Ou seja, está indicando, e em todos os casos, existe significância estatística. E aí está mostrando aqui, no caso, pelas razões de chances calculadas, né, que, que os instrumentos HRT e SWAP são melhores para detectar, né, identificar a doença. Tem melhor habilidade de diagnóstico. Então, é isso que está sendo observado nesse estudo. Então, só trazendo aqui os resultados aqui da análise de regressão logística, né, para esse problema. E aí pode passar, por favor, para o outro slide. Aqui é um outro artigo. Peguei da Revista Brasileira de Oftalmologia, né? Titulado Epidemiologia e Prevalência da Maculopatia Miópica em Centro de Referência Oftalmologia. E aqui é um estudo observacional transversal e retrospectivo, né? Onde a regressão logística é bastante utilizada, né? Nesse tipo de estudo, né? E a gente tem aí a regressão logística sendo utilizada para identificar fatores de risco associados à doença, a miopia patológica. E aí tem as variáveis que estão sendo consideradas: o sexo, a idade em anos, o paciente, o equivalente esférico. E aí, segundo os resultados do ajuste do modelo, observa-se que não existe associação entre o sexo e a doença, mas que existe efeito das variáveis idade do equivalente esférico, que pela razão de chances calculadas, né, tem como os intervalos, né, que não contém valor único, esses intervalos de 95% de confiança, né, e aqui está indicando, né, e como aparece, que a mudança de um ano a mais na idade implica em 1,05 vezes mais chance, ou 5% a mais de chance, de apresentar a miopia patológica. Em relação ao equivalente esférico, aumento de uma dioptria tem probabilidade de 1,19 vezes maior, ou 19% maior, de apresentar a doença. E como tinha já adiantado, por outro lado, não houve associação entre o sexo e a presença da doença. Embora os autores tenham pontuado, né, que são resultados que vão de encontro a vários outros trabalhos, né, da literatura, embora alguns estudos mais recentes mostram que há associação entre o sexo feminino e a progressão da doença em asiáticos. Enfim, está aqui um outro exemplo, mas, como foi destacado também pelos autores, né, além das limitações, né, está a amostragem pequena e também um viés de seleção ali dos participantes. Basicamente isso. Pode passar, por favor. No que diz respeito à interpretação dos resultados em termos dos coeficientes, da razão de chances, enfim. E, e aqui tem outros aspectos bastante relevantes, referentes relacionados à modelagem. Uns tópicos aqui que eu até apresento, né, que não serão discutidos em maiores detalhes. Por exemplo, análise de diagnóstico do modelo, que seria para verificar a adequabilidade do ajuste do modelo de regressão logística aos dados, né?
Nesse caso, pode fazer uso dos resíduos de Pearson, do desvio de vias, também é chamado, e testes baseados nesses resíduos, onde a hipótese a ser testada, a hipótese nula, é de que o modelo é adequado. Então, é de interesse nesses testes a gente não rejeite a hipótese nula, né? O que seria uma evidência, né, favorável ao modelo, né? Foi ajustado, né? A adequação, né? Da adequabilidade do ajuste, né? Então, o modelo foi adequado. Tem outro ponto importante que diz respeito à questão da multicolinearidade, que é quando a gente tem mais pares de variáveis, né, que estão associadas, correlacionadas entre si, e isso pode afetar os resultados da modelagem. São variáveis redundantes, não há necessidade de ambas permanecerem no modelo. Então, seria importante, até adiantando aqui já o próximo tópico, né? Então, fazer uma seleção de modelos, ou ainda de variáveis, né? Nesse caso, e aí uma das duas variáveis, né? Do par, né? Poderia estar sendo removida do modelo, né? Onde, nesse caso, poderia estar sendo, poderia estar optando, né? Pela variável que tem uma maior importância clínica, ou seja, de mais fácil mensuração, no caso, né? Embora a seleção de modelos também possa se basear em métodos, estratégias, né, que são mais automáticas, como o método stepwise, né, que inclui ou remove variáveis do modelo a cada iteração, com base em critérios, como, por exemplo, os critérios de informação de Akaik, de Schwarz, né, o AIC, o BIC, né, bastante populares. Trata-se de uma, de uma análise mais automática, mais fria, enfim, sendo também muito importante também que essas decisões sejam tomadas, né, com base também na conversa, no diálogo, né, e na experiência do pesquisador, né, dos pesquisadores envolvidos, né. E, e um outro problema que até vou explicar um pouco mais a respeito, abrir um parênteses, né, na sequência, diz respeito à classificação de indivíduos, né. A regressão logística também é bastante definida como sendo um algoritmo de classificação, então vou explorar um pouco mais esse tópico na sequência, né, que seria aquele objetivo também preditivo, né, da técnica, então vou explorar um pouco mais na sequência. E tem as extensões da regressão logística, né, que já mencionei lá atrás, né, para caso em que temos mais de duas classificações, né, possíveis para os indivíduos, né, e aí a gente pode ter o caso em que essas respostas são nominais ou ordinais, né, dependendo se tem uma ordem implícita entre as categorias ou não, e aí a gente pode estar ajustando um modelo de regressão logística multinomial, caso de respostas nominais, ou de regressão logística ordinal, né? E aí, mais especificamente, das modelos de ordens proporcionais, de ordens proporcionais parciais, de razão contínua, nesse contexto. São tópicos que também são relevantes, mas também serão dados aqui. A regressão logística é mais utilizada no contexto, né? Mais como ver aplicações dela em contextos em que a variável resposta é categórica binária. Tá bom? Foi apresentado, mais discutido até então. Ok? E aí pode passar, por favor? Aqui eu trago alguns livros que tratam do assunto, tem vários materiais também, que podem estar sendo mencionados aqui. E aí eu destaco o livro do Rosmer Lemeshow e Stuart Bunt, Applied Logistic Regression, que a primeira edição é datada do final dos anos 80. O livro, o material é somente sobre a técnica, né, regressão logística, e esse de 2013 diz respeito à terceira edição, mais recente. Tem também esse livro do James e coautores, de 2021, Introdução ao Aprendizado Estatístico com Aplicações R, para quem quer aprender de maneira um pouco mais aprofundada sobre a regressão logística e com aplicações no software R. Então, tem esse material, que também tem se tornado uma referência, né? E é bastante atual também, né? E, dentre materiais em português, está esse livro aqui da Sueli Giolo, de Introdução à Análise de Dados Categóricos com Aplicações. Enfim, são vários materiais. O último, o Kleinball, Tupper Morgenstern, já tem um foco na pesquisa epidemiológica, um pouco mais específico para a área da saúde. Aí pode passar, por favor.
O celular que a gente perdeu um pouquinho, pessoal. Perdi. Tá. Abrindo aquele parênteses, né, em relação ao tópico, né, da classificação, né, a gente pode explorar um pouco mais, né, os conceitos de modelo de regressão logística, né. Então, a gente tem aqui que a probabilidade estimada, predita, né, calculada pelo modelo de um indivíduo e o vetor de características xi pertencer à classe de interesse, ela será dada por essa expressão, que é simplesmente aquela expressão apresentada lá atrás, né, e aí adotando um procedimento dito plugin. Então, simplesmente, pronto lá, e no lugar dos coeficientes, né, dos parâmetros beta 0, beta 1, beta 2, beta k, eu substituo pelas suas respectivas estimativas. Beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, beta k chapéu. E aí obtenho uma estimativa da probabilidade do evento de interesse para o indivíduo em questão, né? E, e aí, nesse caso, eu posso estar fazendo uma classificação do indivíduo. Ou seja, com base na probabilidade calculada, alocar ele em uma das duas classes possíveis. E aqui, qual que poderia ser a regrinha? Se a probabilidade estimada for maior ou igual a meio, eu classifico ele como sendo pertencente à classe A, né, a categoria 1. E se essa probabilidade estimada for menor que meio, aí eu classifico ele como sendo igual a zero, numa outra classe. E, geralmente, a classe de interesse, né, do evento ser modelado é y igual a 1. Então, aqui, então, a ideia está nesse sentido. É uma estratégia bastante adotada, né, para poder fazer a classificação final dos indivíduos, né, é, que é apropriada em casos, né, situações em que a amostra, os dados considerados são balanceados, ou seja, tem uma quantidade aproximadamente igual de observações nas duas classes. Porém, em situações em que os dados são desbalanceados, ou seja, uma das classes é muito infrequente em relação à outra, no caso, que a gente se refere também como sendo de eventos raros, né? Aí, esse ponto de corte, de meio, ele pode ser revisto. Uma maneira de rever, a gente pode estar considerando outros valores, a gente diminui o ponto de corte, ajuda a melhorar o desempenho preditivo do modelo, vou estar também discutindo um pouco mais na sequência, mas também tem outras maneiras de tentar tornar isso. No caso da regressão logística, ela pode ser ainda combinada, esse contexto de dados balanceados, com procedimentos de reamostragem, por exemplo, de superamostragem, de subamostragem, para poder equilibrar as observações das duas classes. Então, a gente pode fazer isso da maneira mais simples, básica, até formas mais inteligentes, né? Seriam procedimentos um pouco mais sofisticados, né? E é uma maneira de tentar melhorar o desempenho preditivo nesses contextos. Enfim, mais alternativa à regressão logística, também tem outras técnicas de classificação que também podem ser utilizadas. Num contexto paramétrico, como no caso da regressão logística, a gente tem uma outra técnica bastante antiga, que também poderia ser utilizada para classificação binária, que é a análise discriminante linear, análise discriminante quadrática, de Fisher, mas com, no caso de técnicas não paramétricas, daí a gente já tem um ainda maior de opções, né? A gente tem as árvores de decisão, tem as florestas aleatórias, tem os Support Vector Machines, tem as redes neurais, enfim, mas que, mesmo assim, nesse contexto de dados desbalanceados, mais quando o desbalanceamento é mais acentuado, elas também podem ter um desempenho muito aquém do esperado, principalmente na detecção, na identificação de casos, né, que dizem respeito ao resultado de interesse. Por exemplo, uma operação fraudulenta, um indivíduo portador de uma doença que é, que é, que é bastante frequente, né, que é rara, enfim, não pode ter também o desempenho comprometido. Aí, passando adiante, tá bem? E aí tem como que a gente pode estar então, avaliando o desempenho preditivo do modelo de classificação binária, né, com o modelo de regressão logística, né,
a gente pode estar construindo uma chamada matriz de confusão. A gente contrapõe o real com o predito pelo modelo, onde, no caso, o real pode ser, né, o indivíduo é da classe 0 ou da classe 1, e a predição, o indivíduo como sendo da classe 0 ou da classe 1. E aí tem as diferentes combinações, né? Ali acompanhando na matriz, né? Então, logo na primeira casela, a gente tem ali o caso que a gente chama de verdadeiro negativo, né? Que é quando o indivíduo ele é da classe 0 e foi predito como sendo da classe 0, então houve um acerto. Tem logo ao lado, né, o que seria um falso positivo, né? O indivíduo sendo predito, né, pertencente à classe 1, mas na verdade ele é da classe 0, né? Então um falso positivo. E assim por diante. Tem as condições também de falso negativo e de falso preditivo. E aí, a partir da matriz de confusão, a gente pode calcular as métricas de desempenho, né, de performance preditiva, né, como a acurácia, a sensibilidade, a especificidade, apresenta aqui as expressões, né, a acurácia é a probabilidade ou proporção de acertos no modelo, a sensibilidade é a proporção de acertos de indivíduos que são portadores da característica de interesse, então, que são da classe 1. A especificidade é a proporção de acertos da classe de interesse, né, da classe 0, né, para indivíduos que são da classe 0. Enfim, então tem aí essas métricas, né, precisam serem calculadas. A sensibilidade na comunidade de aprendizado de máquina, realmente ela tem sido bastante referida como sendo recall, ou revocação. E, dentre outras medidas que podem ser calculadas aqui, temos o valor preditivo positivo, também referido como precisão, precision, mais na comunidade de aprendizado de máquina, valor preditivo negativo. A estatística como o Grove-Smirnoff, o KS, que ainda é bastante utilizado dentro dos bancos, pelo pessoal que trabalha com a construção de modelos de credit score, de risco de crédito. Enfim, então diversas outras métricas podem estar sendo calculadas a fim de avaliar a performance preditiva do modelo de classificação, né? No caso, o modelo de regressão logística utilizado para essa tarefa específica, né? E aí, se puder passar, por favor. E aqui tem um exemplo que eu gostaria de estar rodando no R para até preencher algumas lacunas aqui da exposição, da explicação feita. É um dataset da área, né? Eu tenho esse título, Glaucoma M, e ele está disponível nesse pacote do software R, chamado th.data. No caso, tem 196 observações de duas classes, né? Então, a variável resposta é um fator com os níveis glaucoma normal. Esses dados são balanceados, então tem 98 ocorrências da classe glaucoma, 98 ocorrências da classe normal. E aí tem também outras 62 variáveis, são derivadas de uma imagem, um local de escaneamento a laser da cabeça do nervo óptico, que descreve uma morfologia. E aí tem aí essas variáveis, são sempre, não dá para apresentar aqui toda em sua totalidade, mas elas podem ser utilizadas por editoras, tem que tomar um devido cuidado, já que pode ter problema de multicolinaridade, principalmente as variáveis, eu vou na descrição, as que são tituladas como sendo global, geralmente são uma soma, né, das variáveis referentes aos outros setores, temporal, superior, nasal, inferior. Isso tomar muito cuidado. Em relação a isso, esses dados, eles foram analisados brevemente numa sessão nesse artigo de Hawthorne e Lawson de 2003. E aqui só passar rapidinho para o slide seguinte. Eu preparei códigos R para poder analisar esse problema de uma maneira mais simples, mostrando apenas duas das 62 variáveis, potenciais variáveis preditoras, né, ali disponíveis, né? Peguei as duas últimas, só para ilustrar uma aplicação no modelo de regressão logística. E esses códigos, esse script R, ele está disponível no GitHub, nesse endereço que eu estou apresentando aqui. Sim, mas que não vai ser possível de rodar nesse momento. Mas aqui compartilhado o endereço, para que vocês possam também dar
uma conferida. Ah, e aí, só para fechar, em relação à regressão logística, como eu já antecipei, ela tem sido bastante utilizada nos dias de hoje, referida como uma técnica de ciência de dados ou de machine learning, de aprendizado de máquina, então, utilizada dentro desse contexto da inteligência artificial também, né? É uma técnica que, como diz, é bastante, será como sendo um benchmarking, então, um ponto de partida, né, para a construção de um modelo de classificação. ela, ela ainda apresenta baixa flexibilidade em relação a várias outras técnicas de classificação, principalmente em comparação a métodos não paramétricos, né, como as florestas aleatórias, as máquinas de vetor de suporte, o SVM, Support Vector Machines, os métodos de boosting, mas ela tem essa vantagem que é a sua interpretabilidade. Então, é a possibilidade de você entender, compreender melhor o problema, o fenômeno estudado. Essas outras técnicas que eu mencionei, elas pecam mais nesse sentido. Elas se vestem de maior flexibilidade, porém perdem em termos de interpretabilidade. E, como eu disse lá atrás, a regressão logística, ela, ela possui esses múltiplos objetivos, né? Tanto o objetivo inferencial quanto o preditivo, de compreensão, bem como de predição para o problema em questão. E eu acho que é basicamente isso. Tem bastante coisa que até deixei ali topicalizado, né, que poderia ser falado, né, aqui sobre a regressão logística, mas a essência creio que seja essa. E aí não sei se alguém tem algum comentário, colocação, pergunta, dúvida. Pode ter ficado vários que eu passei aqui correndo já. Posso ter me perdido aqui. Poderia ter até explicado melhor em algumas partes. Mas agora é o momento. Se alguém quiser comentar, Paulo, posso começar? pode, Rosário. Fique à vontade. Ó, sabe que tem jeito de voltar lá para aquele exemplo da revista brasileira, só para fazer uma pergunta? Aquela tabela que você mostra uma regressão, aquele da maculopatia miópica? Queria só fazer uma. Ah, cadê? A Evelyn está aqui ainda? Ela que estava compartilhando a apresentação. Tô aqui só um segundo que Ah, eu tá. vou voltar ao compartilhamento. Eu queria avisar a todos que o link que estava colado aqui era o de ontem. E eu acabei de colocar o link de hoje, tá, gente? Desculpa que ele ficou gravado aqui na memória e na hora que eu colei saiu errado. O slide do exemplo 2, né? Esse exemplo 2 que eu queria fazer uma pergunta. Então, Isso, veja bem, vamos ver. né? Vê se eu sei Então, responder. se eu entendi direito, é o seguinte: então, a variável dependente é a presença de maculopatia miópica, né? Uhum. E presença ou não presença de maculopatia miópica. E aí Já. o estudo está avaliando alguns fatores preditivos para maculopatia miópica: sexo, idade, equivalente esférico, certo? Isso. E Uhum. aí, como o sexo, é, eu não dá para saber aqui qual que é o sexo, né? Mas enfim, não importa porque também não tem significância, né? Porque aqui, Sim. ó, né, deu 0,80, o fator, Tem a valor razão alto. é. A idade, a minha pergunta é: a cada um ano mais velho, você aumenta em 1,05 a chance de ter uma maculopatia miópica, certo? Uhum. Então, quer dizer que 5%. se for, por exemplo, 2 anos, como que é? É 10%? Está Entendeu? em caso, se dobra, né? Você está falando, né? É. Ou se aumenta, porque é assim, por exemplo,
Porque quando você pensa É em que já é idade, exponencial, né? É que porque já quando entra na exponencial, né? Exponencial de duas vezes, né? eu estou pensando assim, porque quando você pensa de um em um, né, às vezes a gente fica com vontade de pensar assim, bom, porque a gente sabe que todas as variáveis independentes que são não categóricas, vamos dizer assim, por exemplo, idade equivalente esférico, a minha pergunta é porque, assim, às vezes, um ano é muito pouco, concorda? Uhum. Um Sim, ano é sim. muito pouco. Assim, eu gostaria de saber, por exemplo, qual que é a variação em 5 anos, qual que é a variação em 10 anos do risco, porque um ano é muito pouco. Então, qual que é a variação? A gente consegue fazer isso de uma maneira batendo o olho assim e mudando essa razão de risco ou não? É uma coisa mais complicada, entendeu? Minha pergunta? É porque já entra aí no cálculo da odds, né? Que já entra como sendo dentro do argumento da exponencial, né? Ao invés de ser para um aumento unitário, já entra como sendo duas vezes, né? Então já tem um cálculo ali, já não parece tão direto assim. Eu Ah, disse, mas não entendi. saberia precisar bem agora. Mas aqui só tinha também a comentar que é até uma desvantagem você considerar as suas covariáveis, né? É, na escala numérica, né? Por vezes se torna mais interessante categorizar elas, né? Então, criar as faixas etárias, por exemplo, né? Que aí já você já ganha em termos de interpretação. E não só isso, você também pode ganhar, e geralmente há um ganho também em termos de desempenho preditivo, quando você categoriza variáveis numéricas. Então, idade, outras variáveis numéricas, né, podendo ser aplicadas. Quando a gente categoriza, fiz isso até já em trabalhos lá atrás, para dados artificiais, dados simulados, existe um ganho, uma tendência a obter ganhos de desempenho preditivo, né? Fora em termos de interpretação, você tende a ganhar, né? Mudança de uma faixa etária para outra, né? Que aí já pode ter essa mudança, né? Ah, Então, entendi. essa amplitude que você mencionou. Mas o cálculo ele não é tão direto assim, mesmo estava tentando fazer, porque envolve a função exponencial, né? O argumento da exponencial, Certo. no caso do cálculo da odds. Mas viu que até com a interpretação ali que eu trouxe também, ela é um pouco mais confusa. E tem também aquela restrição, né? Isso daí para o aumento, uma mudança de um ano, um aumento de um ano, né? Do indivíduo, né? Independente se passou de 29 para 30 ou de 59 para 60. É. É esse o aumento na chance. Então, é E, e, uma restrição. e uma outra pergunta, quando você fala, por exemplo, que hoje existem outros modelos de regressão logística não paramétricos, quando você diz. Uhum. Então, você está dizendo isso porque esse regressão logística é considerado um modelo paramétrico e, portanto, toda variável independente que ela é não categórica, ela deveria ter uma distribuição normal? Desculpa, pode repetir, por favor? Entendi. É assim, ó, porque você falou que tem modelos não paramétricos de Isso, regressão alternativos à regressão logística nesse contexto. alternativo. Então, se é um modelo não paramétrico, então a regressão logística é considerado um modelo paramétrico? Modelo paramétrico, porque tem seus parâmetros, né, que são os coeficientes a serem estimados. Ah, entendi. Você não, esse Uhum. parâmetro diz respeito a isso, e não a distribuição normal, tipo de modelo Não, não, tanto que a regressão logística não faz exposição de normalidade, por exemplo, das variáveis independentes, né, como, por exemplo, a análise discriminante faz. A regressão logística já não faz paramétrico. tipo de exposição distribucional. Então, a gente não precisa se preocupar se, por exemplo, essas variáveis aqui, por exemplo, idade, equivalente esférico, se tem uma distribuição normal. Isso. Não, não, não. Não, não. A regressão logística não faz nenhuma suposição sobre elas. Outras técnicas tão antigas quanto até mais antigas, como a análise discriminante, que é lá da década de 30, já fazia essa suposição de normalidade multivariada das variáveis independentes. Então, é o que a regressão logística não faz. E, por outro lado, uma distribuição multivariada indicaria até uma correlação entre as variáveis preditoras. E, no caso da regressão logística especificamente, constitui um problema, que é aquele da multicolinearidade, de associação, de correlação entre variáveis. Por isso que, muitas vezes, procedimentos de
seleção de variáveis, né? Como um stepwise, né? Que inclui ou exclui variáveis, né? A cada iteração, né? Com base em algum critério, né? Ou até mesmo versões da regressão logística, não sei se já viu que, né, a regressão logística com laço, read, com esses procedimentos de regularização, já te promove uma seleção de variáveis. Por exemplo, o laço faz simplesmente com que o coeficiente de algumas das variáveis zerem, ou seja, promove uma seleção de variáveis e estima também os coeficientes ao mesmo tempo. Sendo bastante utilizado na atualidade quando você tem problemas de alta dimensionalidade, com um grande número de variáveis independentes. Então, ela tem sido bastante utilizada nesse contexto. Então, com essas revisões. Fora isso, tem até, e aí eu tive a oportunidade de orientar já alguns trabalhos, por exemplo, de mestrado, que a gente investigou alternativas à regressão logística nesse contexto. Na verdade, modificações da regressão logística, por exemplo, considerar a regressão logística potência, inserir um parâmetro de assimetria que seria até pensando nesse contexto de dados desbalanceados, quando você tem, por exemplo, um evento raro, né? Então, poucos uns comparado aos zeros, né? Então, Uhum. a gente pensou numa modificação para tentar obter um ganho de desempenho preditivo nesse contexto. Inserindo um parâmetro a mais, confere essa flexibilidade maior, né? De acomodar essa característica nos dados. Então, tem essas modificações. Daí tem sido explorado alguns grupos aí na atualidade. Eu estou envolvido também em pesquisa nesse sentido. Mas, como falei, alternativamente, você pode até pensar, né? Nesse caso, e costuma também produzir bons resultados nesse contexto, é quando você combina a regressão logística também com uma subamostragem. Por exemplo, você tem uma base de dados grande, onde você tem muitos zeros, né? Comparados a uns, você pode, e se esses uns, né, é, for, é, 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 forem pequenos, né? Esse grupo for pequeno comparado ao outro, mas ainda assim, em números absolutos, for da ordem de centenas, até milhares de observações, você pode simplesmente amostrar dos zeros, né, a fim de compor uma subamostra dos zeros de mesmo tamanho da amostra de uns. Aí você tem uma amostra balanceada e pode ajustar a regressão logística nesse contexto. Que aí você vê da mesma forma, né, então, com igual frequência, os dois grupos, observações dos dois grupos. Que se pensar, no caso, em termos de aquela medida enganosa, a acurácia, a taxa de acertos do modelo. Você pensar que você tem, por exemplo, 90% das suas observações são da classe zero, e se você classificar todas as observações como sendo da classe zero, você ainda vai ter uma taxa de acerto alta, de 90%, né? Então, você não está conseguindo detectar, né, os indivíduos que têm aquela característica de interesse. Uma operação fraudulenta, o paciente, né, portador de uma doença rara. Enfim, então por isso que essas revisões, né, são realmente necessárias. Mas não só a regressão logística. Essas outras técnicas que eu mencionei, mais sofisticadas, também costumam performar mal, ter um desempenho preditivo aquém do ideal nesse contexto. Pensando principalmente nessa classe, que é a classe de interesse. Isso constitui um evento raro, né? Então, estava tendo esse problema. Às vezes até a revisão daquele ponto de corte, meio da probabilidade estimada, né, a ser comparada para poder classificar em 1 ou 0, baixar aquele ponto de corte muitas vezes já acarreta num ganho de desempenho preditivo. Então, num ganho de sensibilidade, né, para detectar os indivíduos da classe 1, da classe de interesse. Então, tem isso, tem muita coisa que envolve, mas a regressão logística, como eu falei, ainda tem suas vantagens, né, frente a essas outras técnicas. O pessoal está tentando trazer essas outras técnicas não paramétricas um pouco mais de explicabilidade. E aí, sendo Entendi. bem-sucedidos nessa tentativa, como eu tenho acompanhado e tem tido resultados bastante interessantes, aí a gente já não teria mais tantos argumentos pró em relação à regressão logística, por exemplo, né? Ela, em termos de flexibilidade, ela ainda é inferior a esses vários outros métodos, os não paramétricos que eu mencionei. Tá joia. Tá Mas é bom, isso. tá Espero que tenha joia. conseguido esclarecer, trazer um pouco de novidades em relação a esse universo também está sendo É, bastante explorado na atualidade. joia. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal? Não estou acompanhando aqui, não estou. Se tem alguma coisa no chat. Não, não tem nada.
Ah, então tá bom, Paulo. Então gostaria de te agradecer muito pela aula, pela disponibilidade e vou sempre te pedir ajuda, viu? Quando eu Pode inventar contar comigo, Rosália. roda, eu vou te convidar de novo, tá bom, Paulo? Muito Ok, obrigada. eu agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade e lamento novamente pelo previsto no início, né, que gerou todo aquele atraso, né, e comprometeu também aqui um pouco da qualidade, né, do que eu esperava também fazer na aula, em termos de, até de acompanhar, né, aqui pelo celular também atrapalhou bastante. O exemplo que eu queria rodar no R, mas está disponível o material, né, o link lá do GitHub, né, aí se alguém quiser entrar em contato, conversar, os pontos, né, posso ter passado muito rapidamente, não sido tão claro, então fique à vontade para me contactar. Pode, até compartilharia meu WhatsApp, meu e-mail já tem, né, já devem ter, Tá, então fique à João. vontade, Então tá tá bom, bom? Paulo. Tá bom. Muito Muito obrigada. obrigado. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.